todos. Nesse vídeo, vamos desenhar gráficos de funções definidas por partes. Então, vamos começar com essa função aqui, que ela é definida como menos x mais 1, se o x é menor que menos 2, x ao quadrado menos 3x mais 9, se x é maior ou igual a menos 2 e menor do que 0, e menos x ao quadrado mais 4x mais 1, se x é maior ou igual a 0. Então, a ideia de desenhar o gráfico dessa função é desenhar o gráfico de cada uma dessas funções respeitando aqui o domínio. Então, começando a desenhar o gráfico dessa função que é menos x mais 1, observe que isso daqui é gráfico de uma reta, porque é uma função afim. Então, para desenhar o gráfico de uma reta, eu preciso apenas de 2 pontos. E depois é só passar uma reta passando por esses 2 pontos. Então, vamos pegar sempre os extremos aqui. Para desenhar o gráfico, eu vou sempre pegar os extremos para saber aonde que o gráfico termina e começa o outro gráfico. Então, aqui eu tenho menos 2. Colocando menos 2 aqui, eu vou ter menos 2, que é 2 mais 1, 3. Então, quando x é menos 2, ali seria o 3. Só que observe que eu não vou pintar esse ponto, mas ao invés disso, eu vou colocar uma bolinha aberta nesse ponto aqui. O que eu quero dizer com essa bolinha aberta? Eu quero dizer que o menos 2 ele não entra, porque observem que é x estritamente menor que menos 2. Então, o menos 2 ele não vai entrar. Agora, vamos pegar um próximo ponto que faz parte desse domínio, ou seja, x menor que menos 2, que é o menos 3. Se eu jogar o menos 3, vai ficar menos 3, que é 3, mais 1, 4. Então, quando x é menos 3, aqui vale 4. Então, eu tenho esse pontinho. Então, portanto, a minha reta ela vem passando por esse ponto e ela chega até aqui não tocando nesse ponto, porque esse ponto aqui não entra. Então, a reta vai ficar algo assim, ó. Só peço desculpa porque minha mão é muito trêmula e eu não consigo desenhar uma reta corretamente, mas imagine que isso daqui é uma reta, passando por esse ponto, e aqui essa bolinha aberta que não entra no meu gráfico. Agora, vamos para função x ao quadrado menos 3x mais 9, que é uma parábola. Se eu jogar o menos 2 nessa função, eu vou ter menos 2 ao quadrado é 4, menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 9, 19. Então, portanto, quando x vale menos 2, aqui vale 19, então vai estar aqui, ó, esse ponto. Observe que, como o coeficiente do x ao quadrado ele é positivo, no caso vale 1 aqui, significa que a parábola vai ser voltada para cima. Observe que o meu domínio aqui vai até próximo ao zero, ou seja, x menor do que zero. Se eu jogar o zero nessa função, que é o extremo desse intervalo, eu vou ter 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 9, então isso daqui vai dar 9. Então, portanto, o gráfico ele vem até aqui, só que aqui é uma bolinha aberta. Essa bolinha aberta aqui está simbolizando que o x igual a zero não está entrando, ou seja, o ponto 0 e 9 não entra. Então, vai ser uma parábola voltada para baixo, passando, chegando a esse ponto aqui, só que vai ter essa bolinha aberta para dizer que esse ponto não faz parte desse gráfico. Agora, vamos para menos x ao quadrado mais 4x mais 1. Jogando 0 aqui, eu tenho que a imagem disso daqui vai ser 1. Então, vai começar aqui. Se eu quiser saber o x do vértice dessa função, basta usar a fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a. No caso, b vale 4, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes o a, que vale menos 1. Então, vai ficar menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2. Então, portanto, o x do vértice vai estar aqui no 2. Se eu jogar o 2 aqui, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4, mais 4 vezes 2, 8. 8 menos 4, 4. 4 mais 1, 5. Então, portanto, quando x vale 2, aqui vale 5. Então, esse ponto pertence à parábola. Lembrando que é uma parábola voltada para baixo, porque esse coeficiente é negativo. Então, vai ser algo assim, passando por aqui. Vai ser uma parábola, né? Passa por aqui e desce. Agora, vamos ver
aonde que esse gráfico vai cortar o eixo x. Para descobrir isso, precisamos descobrir quais são as raízes dessa função. Então, para descobrir as raízes dessa função, basta usar a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou ter delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes o a, que vale menos 1, vezes o c, que vale 1. Então, isso daqui vai dar 16 mais 4, que é 20. 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Eu estou colocando isso daqui para facilitar na hora de tirar a raiz. Então, eu vou ter que as raízes são x1 vai ser igual a menos o b, ou seja, menos 4, menos raiz de delta, raiz de 20, ou 4 vezes 5. Isso dividido por 2 vezes o a vale menos 1, ou seja, 2 vezes menos 1. Então, aqui eu tenho menos 4. Aqui esse 4 pode sair da raiz como 2, então vai ficar menos 2 sobre menos 2. Então, aqui dá para simplificar por menos 2 em ambos, aí troco o sinal, porque tem um negativo embaixo, negativo em cima, negativo embaixo, então isso fica positivo. Então, vai ficar 2 mais raiz de 5. A outra raiz, x2, vai ser 2 menos raiz de 5. Bom, agora eu tenho o seguinte, 2 menos raiz de 5, observe que raiz de 5 é 2, alguma coisa. Por que eu sei isso? Porque 2 vezes 2 é 4, é menor do que 5, então vai ser um pouquinho maior que 2. 3 não pode, porque 3 vezes 3 é 9. Então, por isso que eu sei que a raiz de 5 vai estar entre 2 e 3. Então, se eu pegar 2 menos um número maior do que o 2, eu sei que isso é negativo. Como essa parte aqui negativa não faz parte do meu domínio, então significa que eu só vou poder usar essa raiz aqui. Ó. Então, eu tenho que, quando x vale 2 mais raiz de 5, eu sei que é raiz dessa função. Então, portanto, essa minha parábola, ela vai cortar, fazendo a conta aqui, como eu falei, o raiz de 5 é 2, alguma coisa, 2 mais 2, alguma coisa vai dar um 4, alguma coisa. Então, portanto, essa parábola ela deve passar por aqui, ó. Por algo assim, onde esse pontinho aqui é 2 mais raiz de 5. Pronto, e aí desenhamos o nosso gráfico. Bom, então vamos a mais uma construção de gráfico. E a minha função agora é f de x igual a menos 3x mais 1 se x menor ou igual a menos 4. 3 se x varia entre 0 maior ou igual a 0 menor ou igual a 3. E x ao quadrado menos 4x mais 3 se x maior do que 3. Então vamos começar desenhando o gráfico de menos 3x mais 1 se x menor ou igual a menos 4. Observando que isso daqui é o gráfico de uma reta, portanto eu preciso apenas de 2 pontos. Então primeiro vamos colocar o ponto x igual a menos 4. Colocando menos 4, eu vou ter menos 3 vezes menos 4, que vai dar mais 12. Mais 1, 13. Então, portanto, quando x vale menos 4, o meu y vai valer 13. Então, tem esse pontinho aqui que pertence à minha reta. Próximo ponto vai ser, vamos pegar o x igual a menos 5. Então, pegando x igual a menos 5, eu vou ter menos 3 vezes menos 5 dá 15, mais 1, 16. Então, quando x aqui vale menos 5, o meu y aqui vai valer 16. Então, vai estar nesse ponto aqui. Portanto, eu vou ter uma reta passando por esses 2 pontos. Tem uma reta aqui. Imagine que isso seja uma reta, né? Que passa por esse ponto e por esse pontinho aqui. Agora, vamos para a função definida f de x igual a 3, que é uma função constante. Então, quando x vale 0, a minha função vale 3. Quando x vale 3, a minha função também vale 3. Então, observe que para qualquer ponto de x entre 0 e 3, a minha função sempre vale 3. Então, portanto, vai ficar essa reta aqui. Agora, vamos para a função x ao quadrado menos 4x mais 3.
Quando a função vale 3, se eu jogar aqui, eu tenho 3 ao quadrado, que é 9. 9 mais 3, 12. 12, 4, menos 4 vezes 3 dá menos 12. 12 menos 12, 0. Então, significa que esse 3 aqui ele vai ser raiz. Mas lembre que a bolinha vai ser aberta, porque o 3 não entra. Agora, vamos observar o seguinte. Eu tenho que as raízes dessa função, 4x mais 3, são os números 1 e 3. Aqui eu posso substituir o 1 e o 3 e ver que zero é isso, ou lembrar, quando o A aqui vale 1, eu posso usar a regrinha menos soma mais produto. Então, 3 mais 1 dá 4, então menos soma. 3 vezes 1, 3, mais produto. Então, portanto, as raízes dessa função são 1 e 3. Então, se eu fosse construir todo o gráfico dessa função, iria passar por esse 1, depois iria subir e passar pelo 3. Como essa função ela é estrita, o domínio dela é estritamente maior do que 3, então o único gráfico que vai continuar aqui é esse daqui, ó. Ele continua. Então essa parte do gráfico aqui não é desenhada, porque o x ele não está definido, essa função não está definida quando o x ele é menor ou igual a 3. Então essa parte aqui não é desenhada, só vai ser desenhada a parte do gráfico quando o x é maior do que 3. Então, portanto, só essa partezinha aqui. E agora, gente, só como uma última observação, observem que o meu domínio aqui é x menor ou igual a menos 4. E depois eu começo com o domínio do x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Ou seja, entre o menos 4 e o 0, isso não faz parte do domínio dessa função, né? Então, eu quero dizer com isso é o seguinte, ó, o domínio da minha função, eu vejo que é menos infinito até o menos 4, união, aí eu começo no 0, e aí vai o 3, depois 3, ou seja, mais infinito. Mas nessa parte aqui, entre menos 4 e 0, isso não faz parte do meu domínio, ou seja, aqui, menos 4 e 0, como isso não faz parte do domínio, significa que eu não tenho gráfico. Então, eu só esboço o gráfico aonde eu tenho o domínio da minha função. Se aqui não faz parte do meu domínio da função, significa que aqui eu não tenho gráfico. Então, essa foi a última observação. Agradeço a todos que assistiram o vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado.